Desde 2022 eu uso uma única ferramenta para organizar e planejar praticamente tudo na minha vida. Tarefas, hábitos, rotina, diário, projetos, trabalho, finanças, livros, conhecimento, tudo. Serviços, trabalho, clientes, tudo eu uso só o Notion para fazer isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que é a página inicial, literalmente a primeira página que eu sempre vejo quando eu abro o aplicativo, quando eu abro o Notion no meu computador. Então, liguei o computador, abri o Notion, essa é a página que eu vejo e eu vou te mostrar como que ela é, como que ela funciona, quais são os cadastros que eu posso fazer nela, quais são os botões, como que ela, como que ela aparece na minha tela, para você também ter alguma inspiração, para você criar a sua página inicial, porque ter uma página inicial é muito importante. Sim, você precisa ter uma visão geral ali, então é o dashboard da sua vida, né? É interessante você fazer isso, claro que você vai separar o Notion, separar outras coisas em outras pastas, mas essa página inicial eu julgo que é a mais importante. Então, se você tem curiosidade em saber como que é a estrutura de alguém que usa o Notion todos os dias e de alguém que trabalha com o Notion, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender bastante. Bom, então vamos lá, eu tô me sentindo igual aquelas adolescentes de filme de romance, tem que abrir o diário dela, abrir o livro dela para falar, sei lá, para usar de exemplo alguma coisa, ou porque ela foi obrigada a mostrar o diário dela com coisas pessoais, coisas confidenciais. Tô me sentindo adolescente de filme de Netflix, de romance. Mas, vamos lá. Então, essa aqui é a minha página de criação. É assim que eu vejo, é assim que eu abro ela, todos os dias. Aqui eu tenho o meu timer, meu timer de tarefas, que eu deixo escondido aqui, porque às vezes tem bastante coisa aqui dentro, E aí eu preciso esconder para não ficar gigante desse jeito aqui. Então, aqui o meu timer tá rolando, inclusive tá rolando agora o meu de gravando vídeo, gravar vídeo pro YouTube, tá rolando aqui. Aqui do lado eu tenho uma parte que eu não uso tanto, tá? Confesso que eu não uso tanto essa parte aqui dos botões, apesar de em todos os meus sistemas ter essa parte da navegação. Por que eu não uso tanto? Porque, cara, eu já cadastro tudo aqui embaixo, Você vai ver que eu já tenho todos os cadastros aqui embaixo, então eu não necessariamente uso essa parte aqui porque não precisa. O que eu uso, as situações que eu sei que eu vou usar é quando eu tô no celular e quando eu preciso cadastrar alguma coisa rápida. Também é por isso que existe esses botões que são muito práticos para isso. Então aqui eu tenho, já tenho uma visão geral, do que eu consigo cadastrar nessa página aqui, que são as tarefas, o dia, meu diário, a nota, alguma nota, alguma coisa que eu queira escrever ali rápido que apareceu na minha mente, não quero perder, uma receita nova e uma despesa nova. Aqui, claro que tá tudo vinculado com as bases de dados, não é um botão que eu vou clicar aqui e vai só aparecer uma coisinha aqui embaixo. Então ele vai criar uma página na base de dados e aqui embaixo eu deixo geralmente uma página que eu tô estudando ou alguma coisa que eu tô, sei lá, que eu quero deixar rápido aqui também, fácil de eu abrir. Então uma coisa que eu tô focando muito ultimamente é em alimentação. Tô fazendo vários ajustes da minha alimentação, não em questão de dieta, nem nada do tipo, mas eu tô só focando em comer melhor, focando em escolher alimentos melhores, enfim. Aqui embaixo eu tenho as minhas tarefas, que é a mais importante, é a que eu realmente mais uso essa parte aqui, mas vamos mostrar aqui primeiro a minha rotina diária. Então é assim que eu faço o planejamento da minha rotina diária, a minha organização. Você vê que assim, apesar de muitas pessoas verem o meu canal e verem os conteúdos que eu faço, que eu produzo aqui, achar que eu sou um power user, um usuário totalmente, o cara fissurado em Notion, um cara totalmente maluco pela ferramenta, você pensa que eu vou ter um sistema totalmente complexo para tudo que eu for fazer dentro da ferramenta, Mas eu já comecei aqui, quebrando um pouco esse paradigma aqui, que a minha rotina diária é isso, Então eu tenho um callout aqui, que a gente chama, que é basicamente esse retângulo aqui em volta. Dentro desse retângulo eu tenho esse botão aqui de cima, que é o novo dia. O que esse botão faz? Ele basicamente tem todo esse planejamento aqui do meu dia, Então eu coloco por período, Realmente na sequência que eu vou fazer ali, porque eu vou passando o meu dia e eu vou dando o checkzinho aqui nas coisas que eu fiz. Então eu tô aqui, eu tenho meu alongamento, eu tenho minha creatina, que eu sempre tenho que lembrar de tomar depois do alongamento, e antes do café da manhã, que geralmente é a panqueca que eu como. Aí eu tenho que tomar o zinco, que eu tenho que lembrar também de tomar, só que tem um outro lugar que eu também consigo lembrar disso, para realmente não esquecer das coisas que são mais importantes. Aí tem o devocional que eu tenho que fazer, tem a skincare, que eu faço depois que eu tomo um banho, então geralmente os dois estão ligados, os dois estão juntos. E aí tem o almoço e janta, que eu gosto sempre de saber a hora que eu vou jantar, a hora que eu vou almoçar, Hoje provavelmente vai ser umas 6h30 mais ou menos. Aí eu só venho aqui, boto a hora e pronto. Aí eu tenho o meu diário, O que é isso aqui? É para eu escrever o diário do meu dia atual, Ou eu escrevo no outro dia, do próximo dia, ou de tarde, ou de noite, enfim, quando eu lembro de escrever
escrever, né? Também tem dia que eu esqueço de escrever. E aí tem o chá. Geralmente, quando eu passo do almoço e janta, eu geralmente não cadastro mais esses 3 aqui, porque meio que não precisa, né? As coisas acontecem meio que naturalmente, só que realmente tem dia que eu esqueço de fazer o diário, tem dia que eu esqueço de tomar chá, né? Às vezes nem tem chá, então eu só coloco aqui quando eu preciso, quando eu tô num momento que eu tô sentindo que meu corpo tá inflamado. Como eu falei, né? Eu foco muito em alimentação, eu sou muito fissurado em me alimentar bem e ter uma saúde boa. Até por isso que, né, boa parte da minha rotina é focada nisso, né? Tem creatina, tem zinco, tem um monte de coisa. E aí tem planejar amanhã, que eu também, sinceramente, não faço. Tipo, eu não chego até aqui. Quando eu chego até aqui, quando eu dou... Ó, uma coisa que eu preciso pontuar aqui, deixar bem claro. Quando no meu dia eu faço tudo que tem nessa lista aqui, eu sinto, assim, uma coisa... É uma realização absurda, assim. Eu fico muito feliz, eu fico muito contente. E aí eu consigo, porra, fechar o meu dia, fechar até o Notion aqui, ó, e, porra, largar a mão, assim. Eu vou dormir, eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser, porque eu já ganhei o dia. Não necessariamente eu faço isso todo dia, né? Óbvio que tem dias específicos, mas quando eu faço, eu me sinto muito bem. Então, beleza. Aqui tá a minha rotina diária, então. E aí, o que eu faço, né, quando acaba o dia? Eu basicamente venho aqui, apago tudo isso aqui, apago esse e venho aqui e clico em novo dia. E acabou. Aí eu tenho um novo dia aqui e aí eu consigo colocar os horários específicos. Então é isso. É basicamente isso. Quando eu ligo o meu Notion, quando eu vou dormir, eu deixo assim. Então deixo os horários aqui, deixo tudo marcado aqui. Depois do próximo dia, amanhã de manhã, quando eu voltar da academia e ligar o meu computador para começar a trabalhar, eu vou lá e apago tudo e clico no botão e ele vai criar tudo de novo. É isso. Não tem cadastro, não tem base de dados, não tem nada do tipo. Mas aqui embaixo vai ter o diário, que aí sim vai ter o cadastro das coisas. Então aqui eu tenho a minha de tarefas, né? Eu não vou mostrar todas as minhas tarefas, porque tem coisa de cliente aqui e tudo mais. Mas aqui tem o título da tarefa, aqui tem a parte do destaque, né? Que eu escolho se a tarefa é um destaque ou não. Aqui estão todas destacadas, né? Então eu já estou usando errado. Tem as abas, né? Das minhas tarefas. Então tem ações, tem as de amanhã, tem as de feito hoje, que eu fiz hoje, tem as de feito ontem e tem a de semana, que vai mostrar a minha semana específica aqui, como se fosse um kanbanzinho, né? Um calendário de semana que fica bem legal de ver também. Aqui eu só vou ver as de hoje, né? Geralmente as de hoje e as que estão atrasadas. Então nessa primeira aba é a que eu mais uso. Também eu vou, sendo bem sincero, eu não uso tanto as outras, principalmente a feito ontem e feito hoje, eu quase nunca abro. A de amanhã eu geralmente abro para colocar coisas já direto para amanhã. E de semana eu abro para quando eu quero ver como que foi a minha semana no geral, que é bem legal também de ver. E fica tudo salvo, né, no sistema. Então se eu quiser ver das semanas anteriores, também eu consigo. Então aqui, ó, tem a data, né, básica, prioridade, muito alta, média ou baixa. Aqui eu tenho o status, né, eu tenho os status atrelados também com o timer, que você viu lá em cima. Aqui eu tenho o botão de concluído, né, que é basicamente ele vai só mudar o status, é só isso. E aqui eu tenho uma nova adição que eu coloquei aqui recentemente, né, que foi, inclusive você pode saber exatamente qual foi o dia que eu fiz essa adição aqui. Eu não mudo muito essa página aqui, tá, mas é quase certeza que a cada alguns meses eu vou mudar. Eu vou ou adicionar alguma coisa, ou tirar alguma coisa que tá me desgastando, que eu não tô gostando, ou sei lá, mas é difícil de eu mudar essa página aqui e quando eu mudo, geralmente é pra adicionar alguma coisa. Então, a minha adição mais recente, você consegue saber exatamente o dia que eu fiz isso, que foi no vídeo do timer. Vou deixar aqui embaixo na descrição, né? Porque esse timer é muito legal, porque eu basicamente venho aqui na minha tarefa, eu clico em começar timer e ele muda aqui o status de fazendo e ele vem aqui pra cima o meu timer. Então, você pode ver que eu tenho literalmente a minha tarefa aqui, ó. Então, hoje eu comecei a trabalhar bem tarde, na verdade, foi às 3h05. E aí eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, comecei a planejar ali o vídeo, ou as ideias de vídeo, né? E aí depois eu fui pra planejamento de criativos pro Super. E depois eu fui e eu tenho, né, a data de início, data de término aqui, tenho o tempo, aí eu tenho a minha tarefa que tá vinculada aqui, o cliente, que no caso sou eu mesmo, os projetos, o projeto e o diário que vai ser vinculado com o meu dia também. Então já falando no diário, né, acho que você já entendeu essa parte aqui, porque eu tenho um vídeo específico para você fazer esse timer aqui, quiser ver, vou deixar aqui embaixo na descrição, com o template grátis. Aqui eu tenho a minha tarefa com o timer ativo. Eu gosto de ver direto aqui, porque às vezes ele dá errado, né, às vezes o sistema em si, às vezes não, né, é muito difícil acontecer isso, mas tem algumas vezes que o timer ele continua rolando mesmo quando eu finalizo o timer aqui em cima ou quando eu concluo a tarefa. Então, para ela não ficar rodando para sempre, né, eu preciso ter essa visão geral de como que tá acontecendo. Em vez de eu vir aqui e ter que olhar aqui para sempre, né, ter que abrir ali, eu basicamente consigo colocar um formato de galeria aqui, um card aqui embaixo, e aí já me dá essa visão mais fácil. Então aqui temos o nosso famigerado diário, né? Esse é o sistema, essa é a base de dados que eu comecei, que me fez começar a usar o Notion, que me fez começar a amar o Notion, né, pra falar a verdade. Aqui tá faltando um recurso, tá faltando um elemento, que é o meu resumo do dia, né, que eu coloco
um textinho aqui embaixo, ó, embaixo do meu peso aqui. Eu não vou mostrar porque, né, tem coisas que eu não quero mostrar pros outros, que é normal de um diário isso, mas aqui não tem nada demais, na verdade, só porque eu não quero colocar aqui direto, isso fica grande também. Mas, basicamente, eu mostro o dia de hoje e o dia de ontem. Então tem esses dois cards aqui. Se eu quisesse mostrar o dia de anteontem, também conseguiria. Então é basicamente um filtro que eu coloquei aqui para ele mostrar esses 2 dias. Por quê? Por que eu mostro desse jeito aqui, né? E por que não é só uma lista, ou como é só uma tabela que eu tenho aqui em cima nas igual das ações? Porque o meu diário, ele é muito funcional. O meu diário é um dos sistemas mais úteis que eu tenho no meu Notion, né? No geral, no meu aplicativo aqui. No meu ecossistema de sistemas. Por que ele é tão útil, né? Porque eu consigo planejar muita coisa, eu consigo acompanhar muita coisa, eu consigo... Bom, você tá vendo aqui, né? Que tem muita coisa, realmente. Tipo, não era pra ser tanta coisa assim, talvez, se você provavelmente não sabe o que tá acontecendo aqui. Então aqui em cima, ó, é a hora que eu acordei. Então tem a hora que eu acordei aqui em cima, eu já começo cadastrando isso, né? Quando eu lembro do meu dia, ou quando eu não lembro, não cadastro e tudo certo. Aqui é o peso, que eu gosto de... Eu tô gostando de ver o meu peso, né? Porque eu tô emagrecendo muito rápido, eu tô fazendo jejum, tô comendo melhor do que antes, então eu tô emagrecendo rápido. Pode ver aqui que ontem eu tava com 66 quase, né? 66 e 505, né? E aí hoje eu já consegui já consegui ganhar uns 500 gramas ali, mas tá bom. E aí aqui embaixo eu tenho os meus hábitos, que são muito parecidos com o que eu tenho aqui em cima na minha rotina diária. Então foi o que eu te falei lá no começo, né? Que eu tenho outras formas de ver se eu fiz isso aqui. E aí sim eu cadastro num sistema para eu conseguir ter tipo um relatório. Quantos dias eu fiz, quantos dias na semana eu fiz diário, quantos dias na semana eu tomei zinco, entendeu? Então é legal de você ter isso aqui. E a base de dados, ela traz esse relatório para você. O texto só específico não traz nada. Então, por isso que eu deixo aqui para até ver como que tá o meu progresso durante o dia, né? Então eu tenho alongamento, caminhada, creatina, zinco, leitura, banho gelado e skincare. Basicamente isso. Eu já teve mais vários outros aqui, já teve corrida, já coloquei um monte de coisa, mas aqui são os meus básicos que eu quero manter. E no dia que eu parar de tomar zinco, eu tiro daqui o zinco. No dia que eu parar de tomar creatina, por algum motivo, eu tiro daqui. Espero que nunca eu tenha que parar, né? Mas é isso. No dia que eu, sei lá, só puder tomar banho quente, eu vou tirar daqui, obviamente, né? Então tem essa de ser uma coisa totalmente, assim, preto no branco, né? Aqui embaixo eu tenho uma parte muito legal também, que é de acontecimentos. Então aqui dentro, ó, é uma parte de seleção que eu consigo colocar vários acontecimentos do meu dia. Por exemplo, aqui dentro tem viagem, teve festa ou confraternização, se teve um evento de alguma coisa, se eu trabalhei forte, se entrou um novo lead, se eu ganhei dinheiro, se eu gastei dinheiro, se eu recebi algum produto. Por que eu tenho essa parte aqui? Também para eu, se precisar, né? Se surgir algum momento que eu preciso lembrar de alguma coisa que eu fiz no dia, isso aqui é uma ferramenta muito boa. Por quê? Eu posso simplesmente vir aqui na minha lista, que vai ter todos os dias aqui, ó. Aqui sim é a minha base inteira de dias, né? E você consegue ver que os acontecimentos, eles estão aqui, ó. Eles surgem aqui e eu consigo filtrar esses acontecimentos. Então eu consigo filtrar só pelos dias que eu ganhei dinheiro, só pelos dias que eu fui pra academia, só pelos dias... só quero ver os dias que eu joguei alguma coisa, entendeu? Então as coisas, elas funcionam muito com filtro, né? Eu gosto muito do Notion por causa disso, porque é muito fácil de mexer com os filtros das bases de dados. E cada coisa que você cria dentro da base de dados, dentro de uma página, você consegue ter esse acompanhamento dos filtros. Por isso que é muito legal de fazer isso e por isso que eu sempre mantenho fazendo, né? Aqui embaixo eu tenho o livro que eu li. Eu gosto de também manter esse acompanhamento dos livros que eu tô lendo. Por quê? Porque também eu consigo tanto ver na página do livro os dias que eu fiz, eu consigo criar um relatório, eu consigo fazer cálculos, por exemplo, quanto tempo em média eu levo para ler um livro de, sei lá, 240 páginas. Aí eu pego um outro livro que tem também 240 páginas e eu basicamente faço um cálculo ali, faço uma divisão de quantos dias eu levei para ler aquele livro. Enfim, eu nem fiz isso, né? Isso aqui foi só uma ideia jogada no vento, porque eu não tenho isso no meu sistema. É básico, é mais básico do que isso. Eu basicamente quero ver qual livro que eu li no dia, é só isso. Então, nem tudo precisa ser tão complexo, né? Aí aqui eu também tenho a minha parte do jejum. Isso aqui, ó, embaixo, a partir desse hoje aqui, daqui para baixo, eu criei recentemente, porque eu comecei a fazer jejum, eu comecei a sentir muitos benefícios da minha vida de fazer jejum. Então eu faço jejum intermitente de noite, né? Principalmente de noite, e até a hora que eu volto da academia. Aí eu volto da academia, aí eu como, aí depois eu espero algum tempo para almoçar. Inclusive agora devo estar uns 6 horas de jejum, né? Não é nada, na verdade. Só que eu vou almoçar, aí eu vou ficar 16 ou 18 horas até o próximo dia, aí eu volto da academia, aí eu como, aí, enfim, eu faço isso todos os dias. Então eu criei um sisteminha aqui para mim, ó. Então eu tenho um botão de primeira refeição, que eu já cliquei, né? Quando eu clico nesse botão, ele vai cadastrar a hora que eu cliquei, e aí eu preciso geralmente estar aqui já pronto, ou então eu posso simplesmente abrir essa página aqui e mudar essa hora, né?
Aqui eu não consigo fazer isso porque é uma fórmula específica que eu trouxe pra cá, mas é basicamente isso. Então, eu clico aqui, ele cadastra a hora que eu comi a minha primeira refeição. Eu clico aqui no botão de última refeição, quando eu tiver almoçado, /jantado, né? Que eu juntei os dois na minha rotina. E aí, quando eu acabar de almoçar, eu clico aqui, ele vai aparecer aqui a hora da minha última refeição e ele vai fazer um cálculo e vai me trazer a hora perfeita para dormir. O que é isso aqui, né? Basicamente, ele vai fazer ele vai só adicionar 4 horas depois da minha última refeição. Então, é basicamente isso. Eu vou comer agora às 6 horas ou às 7 horas. Ele vai basicamente me dar aqui às 11 horas ou às 10h30 é a hora perfeita para eu dormir. Aí eu tenho certeza que eu posso dormir depois disso e eu posso dormir um pouco antes disso, mas para tirar a prova real ali, né, para ir dormir na hora certa, eu vou dormir na hora que ele aparecer aqui. E aqui, né, tem de amanhã. Aqui e amanhã eu tenho esse valor, período padrão em jejum, que eu sempre deixo em 16, né, que é meio que o período básico que eu quero manter em jejum. Mas geralmente eu faço mais, geralmente eu faço 17 ou 18 horas em jejum. Aqui já de alimentação é basicamente uma conta também, uma conta que ele vai fazer da primeira refeição até a última refeição, então quantas horas eu fiquei em jejum durante o dia, né, e não à noite, né, o jejum em si, então é basicamente isso. Isso aqui tá errado, inclusive, né, ele tá no lugar errado, mas já tá aqui faz tempo, então eu vou deixar aqui, era pra estar aqui em cima, né, em hoje. E aqui, próxima refeição, amanhã, ele faz a conta, ele basicamente pega a última refeição que eu comi, a hora da última refeição, e ele adiciona essas 16 horas aqui e vai dar a minha hora. Então aqui já tá tudo pronto, ó. Aqui ontem, né, eu comi meio-dia, primeira refeição, minha panqueca aqui do pós-treino. Aí depois eu fui almoçar às 6h22, hora perfeita pra dormir. Ele fez ali a conta ele só adicionou 4 horas, né, porque o ideal pra você dormir bem, suave, é você dormir pelo menos 3 horas depois de comer. Muita gente não consegue fazer isso, né, hoje com o jejum eu consigo fazer isso. Na época que eu tava indo dormir, sei lá, 2 horas depois, 1 hora depois de comer, eu me sentia muito mal, eu ficava, não conseguia dormir direito, tava engordando, enfim, tudo de ruim, né, inflamando, começando o dia inflamado já, com o corpo todo zoado. Aí eu comecei a dormir, né, pelo menos 4 horas depois e melhorou muito, né, minha saúde, melhorou muito meu corpo, não tá inflamando mais tanto quanto antes, mas enfim, isso aí é só uma dica aí pra você, né, não durma logo depois que você comer. E aí, o período em jejum planejado é o padrão, né, então 16 horas. De alimentação basicamente, ele vai fazer a conta aqui, ó, então eu comi a meio-dia e eu comi de novo depois às 6 horas, então ele basicamente fez subtração aqui, né, 18 menos 12 e trouxe às 6, e a próxima refeição de amanhã ele deu às 10, porque eu comi às 6 horas, ele adicionou 16 e deu às 10 horas. Isso aqui é um sisteminha que não tinha antes, né, então eu fiz depois que comecei a fazer jejum, como eu disse, e aí me ajuda muito, né, a fazer esse cadastro. Não preciso ficar usando o aplicativo que vai ficar me enchendo de anúncio, não preciso ficar fazendo essas porra aí. Eu odeio anúncio, odeio ficar usando aplicativo e ser travado. Eu criei aqui eu mesmo no meu diário, então ótimo. Aqui embaixo eu tenho a parte de projetos, que eu deixo os meus projetinhos aqui. Não vou nem mostrar tantos também, porque não é tão importante, eu só deixo uma galeria aqui, né, uns cardzinhos aqui, aí eu deixo só um botãozinho de concluir aqui embaixo, o tempo trabalhado em minutos, e aqui, inclusive isso aqui é muito importante também. Aqui, ó, esse número aqui, ele vai mostrar o tempo trabalhado do meu dia. Então aqui, ó, tempo trabalhado em minutos. Isso aqui é muito legal e só vai acontecer quando eu parar esse timer aqui, quando eu tirar esse timer. Aqui você pode ver, ó, que eu tenho uma parte de hoje. Ele vai pegar todas as tarefas que eu fiz hoje, eu preciso terminar todas, né, primeiro. Então, como tem uma rolando agora, ele não vai trazer essa outra, mas aqui ele vai mostrar já o tempo que eu trabalhei hoje. Então, 67 minutos, ele vai trazer em minutos, né, que eu coloquei em minutos aqui. Aqui eu consigo escolher o projeto que fez parte, o cliente, né, que teve a ver com aquela tarefa, e o diário. Aqui no diário eu tenho que abrir o diário e eu tenho que escolher o dia específico. Aqui eu criei um sisteminha também para ele me mostrar só o dia que é hoje. Então aqui, ó, tem um checklistzinho aqui de hoje, basicamente uma fórmula que ele vai mostrar quando o dia for igual o dia que eu estou hoje, consigo achar mais fácil na lista. Então eu basicamente clico aqui e quando eu clicar aqui, essa tarefa já vai já vai ser somada no meu diário. Então aqui embaixo, ó, eu tenho ontem 310 minutos e hoje eu tenho 0 aqui, porque eu não tenho esse cadastro ainda. Mas se eu vier aqui em cima, eu venho aqui, ó, eu venho em cadastrar, eu clico aqui no dia 22, eu coloquei essa tarefa aqui, planejando criativos pro super, né? Eu coloquei 52 minutos, foi essa tarefa aqui. Aí eu venho aqui embaixo e tá aqui, ó, 52 minutos. Então eu já venho aqui direto. Pra facilitar isso, né? Quando eu tô num dia que eu fiz várias tarefas separadas, tem muitas tarefas aqui, uma listona, eu só venho aqui e clico aqui e escolho o meu dia aqui, ó, diário, e a mesma coisa, eu só vou facilitar e economizar esse tempo aí, né? Então é basicamente isso. E aí, daqui pra baixo, ó, daqui pra baixo dos projetos eu não vou mostrar mais, porque tem coisas, tem banco, tem coisa de outros projetos, tem coisa de livro, tem
rascunhos no geral, tem as minhas notas, então eu não vou mostrar dali para baixo, mas basicamente essa é a centralização direta, né? Você viu, você acabou de ver o 80/20 do que eu faço no Notion. Além disso, são os sistemas que eu faço para os meus clientes, que eu tenho que eu coloco as minhas abas aqui, ó, eu abro um monte de aba aqui de vários clientes e aí eu vou trabalhando nos sistemas deles e vai sendo assim. Tem essa aba aqui de trabalho também, que talvez um dia eu mostre, eu preciso só organizar um pouco melhor, porque também tá toda caótica. Ah, outra coisa, lá embaixo nessa página aqui, eu tenho uma parte que é basicamente um lugar que eu jogo tudo, assim. Chega, por exemplo, um novo lead no meu WhatsApp ou no meu Instagram, ele vem me falar sobre o sistema que ele quer fazer, que ele quer um orçamento para aquele sistema dele, e eu, para economizar esse tempo, né, para eu não precisar criar uma nova página de um cliente aqui no sistema, né, que eu tenho uma página para cada cliente, eu vou lá e jogo tudo simplesmente. É como se fosse aqui em cima, ó. Eu venho aqui e coloco briefing lead X, aí eu boto o nome da pessoa, aí eu coloco uma listinha aqui, ó, uma bullet points, que eu gosto de me organizar desse jeito, aí eu coloco, sistema tem que ter tal base de dados, aí eu coloco os recursos específicos da base de dados aqui, então basicamente não é muito profissional talvez, né, esse planejamento, essa forma de trabalhar aqui, nessa operação comercial, mas como eu disse, eu sou um profissional que eu gosto de simplificar as coisas, então para mim tudo tem que ser simples, apesar de eu ser um bom profissional, né, na minha concepção, eu não gosto de deixar tudo muito difícil, né, então aqui você vê que a minha lista de tarefas é simples, não tem nada demais, tem só esse timerzinho aqui. E aí, que mais? Lá embaixo eu tenho, além dos projetos, eu tenho a parte do financeiro, então eu tenho minha conta de banco mostrando o meu saldo aqui do lado, ó, vou mostrar, hein, tem os objetivos também, né, objetivos da semana e objetivos do ano que eu coloco ali também. Também não é nada específico, é isso aqui, ó, é um checklist que eu coloco os objetivos, depois eu colo esse objetivo aqui na minha base de dados de semana e de anos, aí eu colo pra ver o que eu fiz, né, o que eu fiz, o que eu não fiz e tudo mais. Lá embaixo também tem uma lista de compras que eu deixo, né, que é uma lista de compras simples, que também é exatamente isso aqui, ó, é a mesma coisa dessa rotina diária, que eu só coloco os checklists e eu vou colocar na minha lista de compras, tipo, zinco, coisas que eu preciso, banana, coisa simples, básica mesmo. E ajuda muito também, né, porque eu consigo lembrar o que é. Eu tenho meu sistema de wishlist, só que ele é um pouco mais focado em coisas mais caras, né. Quando é uma coisa muito simples, que eu consigo comprar rápido, assim, tipo, eu entro na Amazon ali, compro lá já direto, eu deixo assim, mais rápido, mais fácil. Tá aqui nessa página também. Bom, e é isso. No geral, é literalmente isso. Então, você já viu aqui a página que eu deixo meu Notion aberto enquanto eu tô fazendo outras coisas. Se eu não tô fazendo outra coisa, se eu não tô desenvolvendo um sistema no Notion diretamente, eu tô com essa página aberta aqui no meu segundo monitor, tá aqui do meu lado esquerdo, direito, né, no caso do vídeo é direito, e eu deixo nessa página aberta pra sempre, eu fico vendo as minhas tarefas aqui. Aqui no meio, ó, eu deixo, aqui exatamente, ó, no meio desses, eu deixo minha relação com o cliente, né, eu não vou mostrar aqui também, porque tem nome dos clientes aqui também, em várias tarefas. Então, assim, tem clientes, tem projetos e tem o link aqui. Esse link aqui eu nunca uso, né, mas de vez em quando eu preciso de fazer uma tarefa que tem um link atrelado, aí eu coloco o link aqui e, basicamente, o projeto eu uso, né, porque o projeto eu também tenho essa questão das horas, né, eu consegui implementar essa questão do tempo trabalhado nos projetos também, então fica bem legal de ver isso. Bom, agora você deve estar pensando, né, da onde que veio tudo isso aqui, né? Você pode achar que isso aqui é complexo demais de fazer, ou você pode achar que isso aqui tá simples, né? Tá ok, você conseguiria fazer, beleza. Tem esses dois níveis. O que você precisa entender é que isso tudo aqui são visualizações de base de dados que eu trouxe para cá, então cada cadastro desse aqui, cada coisa que você tá vendo aqui, sem ser essa rotina diária, né? Tirando essa rotina diária aqui, que é só uma lista de checklist, só com um botão de cadastro, então ele vai só cadastrar de novo essa lista. Todas essas bases de dados aqui, eles são bases de dados que eu trouxe a visualização da base para cá. Eu coloquei tudo num callout. Então, o callout em si, se você quiser saber como que faz, é só você colocar a barra, callout, e você cria esse retângulozinho que fica em volta aqui das minhas bases de dados. Ó. Aí você coloca um ícone, que é legalzinho também, e você coloca, por exemplo, projeto. Aí aqui você vem e escolhe essa função aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, de vinculado da base de dados, né? Visualização vinculada. E aqui você traz uma visualização da base de dados que você quer trazer, que seria de projetos, né? Então é basicamente isso. As bases de dados, elas não são essas aqui, né? Elas estão em outro lugar, elas estão feitas em outro lugar, a fonte delas está em outro lugar, que é a raiz. E aí eu trago para cá e faço esse trabalho de visualização aqui. E para você construir cada uma dessas coisas, né? Eu tenho vídeos aqui no canal para você construir tanto essa base de tarefas, quanto o de diário, quanto o de projetos, quanto o de tarefas, o de timer, né? O timers, tanto a de financeiro, né? Que tem minha conta de banco aqui embaixo, ó, um pouquinho mais para baixo aqui. Aí tem a de projetos, né? Que eu já falei. Tem a de biblioteca, que também tem page aqui do canal, todos grátis, né? Para você usar. E tem também a de notas, que também tem grátis. E tem também a de semana não tem.
Talvez eu faça algum dia, né? Que é uma base de dados de semana que é bem legal. Mas, no geral, todos têm. Então, você consegue ou entrar na minha loja de templates grátis aqui do canal, que você consegue ver todos os templates grátis. Ó, essa aqui é a página que eu guardo todos os templates que eu fiz aqui no canal, né? Em vídeo ou em live. A maior parte desses aqui, eles estão acessíveis para você baixar no seu Notion, né? De graça. Então, você vai ver algo como essa página aqui. Aqui eu deixei só uma partezinha dela como se fosse no celular. Mas é isso aqui, basicamente isso. Você vai ler o título do template que você quer baixar, né? Então, tem vários que você consegue ver a variação de cada um deles aqui também, tudo mais. Então, você tem essa visão geral e consegue baixar cada um deles. Então, essa é a minha lojinha de templates, que você vai ter todos os recursos aí para te auxiliar no dia a dia. Então, essa é a lista completa. Ainda tem templates aqui que eu não deixei acessível no canal, né? Por vários motivos. Tem uns que eu tô fazendo ainda, né? Que eu comecei a fazer em live, tipo essa biblioteca de prompts aqui eu tô fazendo em live. Então, se você também tem interesse em saber como que eu faço na prática, né? Sem corte, sem nada, você consegue ver as minhas lives também. E se você curtiu algum desses recursos aqui que eu tenho no meu sistema, se você achou legal, sei lá, algum tipo de recurso de cadastro que eu tenho aqui e você quer um parecido para você, ou se você tem também tipos de recurso que você precisa no seu dia a dia, eu vou deixar também o link para você entrar em contato comigo para fazer um sistema personalizado porque você precisa no seu dia a dia, né? Seja para você como empresa, né? Então eu foco muito em empresas, em negócios, em pequenas empresas com poucos funcionários que querem maximizar os resultados com menos mão de obra e menos recursos possível. Então você consegue entrar em contato comigo para eu conseguir entender sobre o seu projeto e eu faço um orçamento aí, uma proposta personalizada. Eu gosto de realmente entender qual que é a ideia, né, por trás, qual que é o resultado que você quer chegar, que você quer ter, qual que é a solução que você quer resolver, e aí a gente vai trabalhar junto em prol desse resultado aí. E também se você quer um sistema completo para gestão de empresas especificamente, eu já tenho um sistema pronto, então você não precisa nem falar comigo, não precisa nem perder esse tempo, se você realmente quiser uma coisa mais simples. Então eu também vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o Super, sistema completo para empresas rentáveis, que você consegue já comprar e baixar direto, começar a usar no seu sistema aí, no seu Notion, e ter os benefícios de um sistema completo e centralizado, sem precisar ficar pagando assinatura todos os meses, né? Que é o melhor dos mundos aí. Então é isso, se você curtiu, dá um like aqui embaixo para eu saber, se inscreve no canal para não perder nada e fica ligado nas minhas lives aí também, e nos próximos conteúdos que eu vou trazer, que vai ser bem legal e você pode às vezes aprender alguma coisa, às vezes ter um insight diferente, e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí ou na playlist que tá aparecendo para você já ir para um próximo conteúdo que eu tenho certeza que vai ser útil para você.